Oi pessoal, tô aqui no começo pra avisar que essa teoria terá mais 18 em alguns episódios, e se perguntam por que bem pois eu perdi uma aposta pra esse filho da tu, há alguns meses atrás e a punição era que quem perdesse teria que fazer uma teoria mais 18 e o pior era que o vencedor escolhia um mundo. E bem ele escolheu o mundo Pokémon então vão xingar ele não eu mas enfim. Meu harém Pokémon vai ser Dedenne, Sylveon, Fennekin, Emolga, Glaceon, Skitty, Quilava, Pachirisu, Buneary, Meloetta, Ralts, Mevo, Belef, Jolteon, Umbreon, Veanville, Rolu, Evei, Flareon, Vaporeon, Espion, Leafeon. Vou adicionar mais pokémons com o tempo, mas enfim tô sem ideia do que colocar, então vamos direto pros pedidos. Bom vídeo e se inscrevam no canal e deixe seu like pra apoiar. Eu me acho traído como Pikachu. Like capítulo prólogo chegada ao mundo declaração planos de vingança e reivindicando o que meu por direito. Em um espaço negro podíamos ver nosso prota falando com Fleetwood e Rex. Se perguntam por que nosso protagonista se encontrava morto, pois simples nosso prota se recusou a obedecer uma ordem da mãe e deixou ela contar até 3, sim jeito mais esquisito de morrer né? Mas enfim Fleetwood explicou o que já sabem que eu morri e que ia me reencarnar em outro mundo e que diga meus pedidos e meu mundo. Eu então pedi para reencarnar no mundo de Ash só que traído e os pedidos foram ter o corpo do Pikachu Mike do Mickey Crack com seus poderes, poder adicionar qualquer efeito do Minecraft até de mods / addons, ter todas as tipagens do mundo de Pokémon e ser imune a todas as tipagens, ter regeneração rank, ter o poder do Zarama só que sem limitações, e por último ter a adaptação do Garou e a velocidade de todos os velocistas do mundo da DC e do mundo do Sonic, ter uma habilidade que seja como a habilidade do Ban de roubar poderes, mas eu quero ela de forma passiva, e ter um cristal lendário que eu possa personalizar essa e a aparência, e ter todas as expansão de domínio de Jujutsu Kaisen. Depois foi aquilo que vocês já conhecem, eu treinei meus poderes até os dominar, e depois foi pro meu novo mundo. Eu comecei a acordar no que parecia um quarto de hotel. Eu olhei ao redor, nisso eu vi que na cama ao lado estava o Ash e o Pikachu. Nisso eu agarro minha cabeça e comecei a receber as memórias desse corpo. Aparentemente eu fui o primeiro Pokémon que o Ash fez contato e eu vivi com ele até os 10 anos e salvei ele dos Pyros e também que eu sempre queria lutar nas ligas Pokémon, mas por eu ser muito forte o Ash não deixava. Também mostra como eu conheci os amigos do Ash e os Pokémon de todos e as fêmeas eram apaixonadas por mim. Após isso passa tudo como no original, mas em todas as vezes as Pokémon fêmeas se apaixonavam por mim até que chegou em uma parte que me deixou com muita raiva onde o antigo dono do corpo tava escutando os amigos do Ash e os Pokémons planejando a traição do Ash e como eles iriam se livrar dele, se é que vocês me entendem, coisa que não falei, e que o Ash tinha 4 namoradas sendo essa Serena, Dal, Meiris e o antigo dono do corpo viu que elas estavam traindo o Ash. Serena traía o Ash com o Gary, o personagem que eu mais odeio na saga Pokémon. Iris traía o Ash com o Alan. Mei traía o Ash com o Brock, o cara mais gado que eu já vi. E por último foi Dal que traía o Ash com um figurante sim um e ninguém. E as Pokémons dele eram Rolu, Evei, Flareon, Vaporeon, Espion, Leafeon, e elas também estavam apaixonadas por mim. O que me fez pensar que o antigo dono do corpo tinha que fazia as fêmeas se apaixonarem só de olhar pra ele, mas que eu percebia que as fêmeas não estavam muito de acordo, provavelmente porque elas sabiam que se algo acontecesse com o Ash por culpa delas eu as odiaria. Bem errada elas não estavam, mas nisso após todos saíram as Pokémons fêmeas combinaram de me contar no dia seguinte que os traidores pretendiam fazer. Nisso minha dor de cabeça parou e após receber as memórias eu já sabia o que fazer para impedir isso. Primeiro eu usei meu poder do Zarama para ter o poder de absorver ataque tanto físicos e especiais e os devolver milhares de vezes mais fortes. Seria como o Full Counter do Meliodas junto do poder do feedback e do cromático de Ben 10. O seguinte é a habilidade de clones, onde eu posso criar réplicas perfeitas de qualquer coisa. Então eu decidi sair do quarto e fui pro lado de fora
fora do hotel onde Ash se hospedou e me sentei em um banquinho que tinha do lado de fora até que percebi as fêmeas me observando escondidas. Nisso eu digo: podem sair, meninas, já vi vocês. Nisso elas saíram dos seus esconderijos. As que estavam lá eram Rolu, Evei, Flareon, Vaporeon, Espion, Leafion, Umbreon, Glaceon, Sylveon, Baneuri, Veanville, Meganium, Emolga, Fennekin, Skitty, Kilava, Pachirisu. Todas eram pokémons dos traidores e todas eram fêmeas e eram apaixonadas por mim. Nisso Buneuri disse: Maike, nós temos que te dizer algo. Bem, podem falar. Nisso ela explicou o que os traidores pretendiam fazer e dizendo que estavam apaixonadas por mim. Nisso eu dei um leve sorriso e disse: bem, eu já sabia o que aqueles idiotas estavam tramando e só queria ver se vocês iam apoiar eles. E segundo, meu sorriso foi trocado por um rosto envergonhado e corado ao nível Hinata. Eu também tenho sentimentos por vocês, todas vocês, mas não queria parecer um desses pokémons que ficam com várias fêmeas, super arrogante. Então fiquei muito tempo pensando o que fazer, mas nisso todas elas me abraçaram, me deixando mais corado que a própria Hinata, e elas dizem: não nos importamos de você ter várias namoradas desde que nos ame por igual. Nisso eu sorri e disse: não se preocupem, prometo amar todas por igual e as proteger com minha vida. Após esse momento fofo, nosso protagonista começou a explicar o plano dele para desmascarar e derrotar os traidores. Ok, meninas, o plano é o seguinte: eu vou criar um clone do Ash e eles vão fazer todo o plano. É como você disseram, eles vão combinar os ataques para desintegrar o corpo do Ash. E aí vai ser fácil, vocês vão seguir o plano que eles fizeram e no momento que vocês lançarem o ataque, eu vou entrar na frente e absorver toda a energia do ataque. E quando eu fizer isso, Glaceon, Leafion, Jolteon, Meganium e Veanville vão os imobilizar com as vinhas e gelo, e Jolteon, para garantir que não escapem, vai os paralisar e todas vão sair de perto deles. E assim que vocês saíram, eu vou lançar o golpe com toda a energia neles. Isso não vai os matar, mas vai os deixar super feridos. E como vocês não vão mais estar no time deles, ganhar a liga será moleza. Aviso: nessa teoria, antes do combate final entre Ash e Alan foi adiado, pois aconteceu um problema. Então os combates seriam refeitos no dia seguinte, e como tinha um Zeningave no grupo dos traidores, provavelmente aquele inútil subornou o juiz para pôr ele na arena antes do Alan, e ele com certeza vai usar os pokémons do Ash. Era a oportunidade perfeita de mostrar quem era o pokémon mais forte de todos os pokémons do Ash. Nisso todas aceitaram e voltamos pro hotel, e eu tinha um sorriso maligno no rosto e meus olhos ficaram vermelhos por um segundo. Amanhã será o dia do massacre na arena. Eu voltei pro meu quarto, olhei pro Pikachu que dormia pacificamente. Eu dei um sorriso e desejei que Pikachu tivesse um pesadelo, só que eu possa personalizar o pesadelo enquanto dormia. Nisso eu me deitei e dormi no sonho de Pikachu. Pikachu abre os olhos, vendo Ash em sua frente de pijama, como na primeira vez que se encontraram. Mas nisso ele olha pro lado e me vê sentado olhando pro Ash. E nisso o professor Carvalho diz: bem, Ash, como você chegou atrasado para pegar seu Pokémon inicial, eu vou te dar esses 2 Pikachus. Antes que eu me esqueça, esse aqui de olhos negros e pupilas brancas se chama Maike, mas você já o conhece, já que ele ficou com você desde os 4 anos. Ele é o mais comportado, mas não gosta de ficar dentro de uma Pokébola. Você pode o capturar, mas ele não vai ficar dentro da Pokébola. E o outro não tem nome e também super desobediente, não entra em uma Pokébola de jeito nenhum e não obedece. Nisso Ash disse que tudo bem e pegou eu e Pikachu no colo. Pikachu, pra brincar, deu um choque do trovão em Ash, mas eu dei um chute na cara dele, o fazendo cair no chão. Ash então me agradeceu e me carregou no colo, enquanto dizia pro Pikachu seguir sem nem olhar pra ele enquanto me acariciava e mimava. Pikachu só olhou isso com surpresa, pois o Ash nem se importou que Maike havia o chutado do colo dele. Pikachu então saiu e viu os moradores e a mãe do Ash falando com ele, todos me acariciando e mimando, dizendo que eu era um ótimo Pokémon que com certeza ganharia batalhas comigo. Pikachu então se aproximou e ninguém sequer olhou para ele. Pikachu tentou chamar a atenção dos moradores de toda forma, puxando a perna deles, gritando, pulando, mas todos ignoravam
falavam, só olhavam pra mim. Após isso tudo ocorreu como no primeiro episódio de Pokémon, com a diferença que eu ajudei Ash na luta contra os Pyarov. E assim todo o bando nos seguiu até a parte que Ash se colocar na frente de mim e do Pikachu protegendo dos pássaros do diabo. Mas antes que Pikachu faça algo, eu me lancei aos Pyarovs e com um choque do trovão eu derrotei o bando inteiro, caindo no chão em pé com estilo Ash. Me pego nos braços e novamente começo a me mimar. Logo em seguida Pikachu piscou os olhos e apareceu na batalha contra o líder de ginásio tipo elétrico. E tudo foi como no original, com ele perdendo até que Ash me colocou na batalha e com um soco eu venci o Raichu do tenente. E assim foi cada parte da vida de Pikachu. Ele via eu sendo o substituto dele, cada derrota dele eu ganhava, cada feito dele agora era meu feito, até a parte onde os traidores planejam atrair o Ash. Pikachu já não estava entendendo nada, começou a correr procurando o Ash, porém de tanto correr, ele acabou parando em um lugar escuro onde se escuta minha voz. Que foi, perdedor, tá perdido. Nisso Pikachu olha pra mim com raiva. Aviso: a música a seguir não é de minha autoria, créditos a seu respectivo criador. ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. No te das cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Que no entiendo los trastornos de tu mente. Que no soy la enfermedad, soy el paciente. Es la cobardía la que nos anula. Mira bien, tu bondad es absurda y piensas de verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror, tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. Quédate con tu fuerza y con tu existencia. Yo solo quiero que desaparezcas. Deja de mentirte. En cualquier momento estallarás y ya no existirá más Freddy o Fred. Es que no te das cuenta. Tú eres quien miente. Hasta que llegaste, yo estaba tranquilo pasando desapercibido. No. Fíjate bien. Busca en tu interior. Mira lo que soy. Yo reflejo tus deseos. Yo reflejo tu valor. No has de temerme. Conmigo eres mejor. No intentes escaparte, pues yo soy la solución. ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te tengo tus sueños? ¿Qué pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas. Te sentirás capaz de ser rey del mundo. Seguro lograremos cambiar el rumbo y tú y yo formaremos un gran equipo para ser dueños de nuestro destino. Ya que soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. ¡Nunca! Tu peor terror, tu mejor error. No. Tu peor terror. Por favor. ¡No! Tu mejor error. Tu peor terror. Tu No mejor soporto más. error. ¡Cállate! ¡Cállate! Tu peor terror. Tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. ¡No! Após isso Pikachu acordou assustado. Ele tava suando e tremendo. Ele olha ao redor e não me vê nem o Ash. Ele desce as escadas vendo os outros filhos da, quer dizer os outros traidores, comendo café da manhã. Pikachu foi até Greninja e disse: Greninja, você viu o Ash ou o Mike? Não, mas acho que eles saíram pra dar um passeio, logo eles voltam. Assim todos repassaram o plano. É assim que eu voltei com o Ash. Eles começaram a conversar como se nada tivesse acontecido. Assim eles atraíram o Ash até
a floresta e o atacaram, e após o deixar ferido, todos os pokémons carregaram um ataque e lançaram na direção do Ash, mas eu apareci parando o ataque e começando a absorver a energia do ataque. O que fez os traidores ficaram assustados, pois eles sabiam que eu era protetor com o Ash, ao ponto que mataria alguém que o machucasse. Após absorver o ataque por inteiro, eu gritei: garotas, agora, assim Glaceon, Leafeon, Jolteon, Byleth, Weavile, usarei suas habilidades congelando, paralisando e prendendo os traidores. E assim que elas fizerem isso, eu gritei: agora saiam daí. Elas obedeceram, e eu, acumulado toda a energia que eu absorvi, lancei um ataque de energia 1000 vezes maior e poderoso do que o dos traidores, que impacto neles, os deixando no chão, a maioria desmaiando. Os -3, que eram Delia, a mãe do Ash, Pikachu e Serena. Nisso eu digo rindo, enquanto as minhas agora namoradas se colocam atrás de mim. Realmente acharam que eu não ia perceber suas intenções, seus vermes. Pikachu com dificuldades se põe de pé e diz: como você soube do plano? Bem inútil, não foi tão difícil. Apenas escutei a conversa de vocês ontem, também as minhas namoradas me contaram. Disse a última parte com um pouco de veneno na voz, pois as pokémons que estavam comigo eram dos traidores. Aproveitando, podem por favor pôr nos comentários os pokémons de cada um dos traidores, pois apesar de ter pesquisado, ainda assim não mostraram todos, ou os que mostravam eram as evolução anteriores. Também peço que botem nos comentários todas as pokémons fêmeas do Ash, pois uma boa vingança é aquela que faz o traidor sentir dor na alma. Mas enfim, voltando pra teoria. Nisso os três olharam para as pokémons com surpresa, raiva e tristeza. Nisso Serena diz para seus pokémons: Braichen, Sylveon, vocês realmente me trocaram. As pokémons olham para sua antiga treinadora com desprezo visível e viram o rosto. Eu disse, pegando Pikachu pelo pescoço: vocês são muito fáceis de enganar. Disse para desfazer o clone do Ash, deixando os três traidores impressionados. Gostaram de descobrir esse poder há umas semanas atrás, e com um pouco de treino agora sou capaz de fazer um clone perfeito e idêntico ao original. Mas enfim, agora com vocês fora, eu finalmente vou ser o Pokémon principal do Ash. Os três riem da minha cara e Pikachu diz: realmente acha que o Ash vai acreditar em você? Eu dou um sorriso de vitória e digo: sim, eu vou para um lado. E Ash sai de umas moitas e eu digo: eu contei os planos de vocês pro Ash. Ele obviamente não acredito de primeira, mas eu disse que podia provar, então o trouxe aqui e disse para ele ficar escondido e apenas veja o que ia acontecer. Os três estavam em choque, não esperavam que eu havia pensando em mostrar as reais intenções para Ash. Mas o mais afetando era Pikachu, pois por algum motivo se sentia mal. Não sabia porque ele agora tinha um treinador forte, porque se sentia mal por seu antigo e inútil treinador descobrir sua traição. Ash os olhava com um olhar sem brilho, só mostrando ira, desgosto e nojo, vendo quem antes foi sua mãe, sua namorada e seu Pokémon. Mas nisso a Put, digo Delia, disse: filho, eu posso explicar? Mas eu a interrompi: sinto muito, mas não pode mais o chamar de filho. Delia me olha e diz: mas ele um Ketchum e meu filho, não mais. Eu saco de Deus sabe onde um papel que era um contrato que dizia que Ash deixaria de ser um Ketchum, negando completamente qualquer afiliação ao nome de Ketchum, e também tinha uma ordem de restrição que dizia que Delia não podia se aproximar mais de Ash. Nisso, após essa bomba, eu digo com a cara mais cínica possível: e amanhã, depois de eu acabar com vocês, eu vou com o Ash mudar o nome dele, e já escolhi um nome perfeito. Disse para subir no ombro de Ash, que passou pelos traidores, e eu disse: nos vemos na arena, perdedores. Disse enquanto Ash ia embora, enquanto eu que estava em seu ombro, o antigo lugar de Pikachu. Agora eu que fui o primeiro Pokémon que o Ash teve contato. Finalmente reivindiquei meu posto, que me haviam roubado o posto de Pokémon principal do Ash. No dia seguinte eu estava acordando na cama de outro hotel, pois após o que aconteceu, o Ash pegou suas coisas e saiu do hotel que os traidores estavam, e graças aos meus poderes eu criei um cartão de crédito com dinheiro infinito. Assim pegamos o melhor quarto do hotel e eu deitei em uma das camas junto de minhas agora namoradas, enquanto o Ash dormia na outra cama, que as duas camas eram de casal. Mas enfim, após acordar, eu fui pro banheiro, lavei o rosto e comecei a escovar os dentes, e
comecei a arrumar meu topete e fui pra cozinha preparar o café da manhã que eu fiz pra todo mundo. Pra mim foi um cereal com suco de laranja, pro Ash foi um sanduíche com suco de maracujá, e pras minhas namoradas eu preparei panquecas com molho de chocolate com mel, os sucos favoritos delas. Nisso eu vou pra sala e ligo a TV vendo enquanto comia meu café da manhã, até que vi Ash e minhas namoradas já acordados descendo as escadas. Bom dia Ash / bom dia meus amores, eles me respondem. Bom dia Mike / amor, eu fiz o café da manhã, tá lá na cozinha. Todos me agradeceram e foram pegar seu café da manhã. Após isso fomos comprar algumas coisas, dentre elas novas roupas pro Ash. E após isso fomos pra arena da Liga Pokémon. E ao chegar vi que o desgraçado do Gary e o figurante estavam subornando o juiz pra fazer eles voltarem com o Ash antes do Alan. E subornando os seguranças pra não deixar a gente entrar. Nisso eu desejei um celular com vídeo do que eu acabei de ver e com bateria, memória, armazenamento e internet infinitas. Após isso deu a hora da nossa luta. Mas como esperado os guardas nos barraram, mas eu os espanquei e mostrei o vídeo deles aceitando o suborno. E eles ficaram caladinhos e saíram com o rabinho entre as pernas. Eu acho e minhas namoradas fomos pra dentro e ao chegar eu vi Gary, que ao nos ver ficou confuso como nos havíamos entrado, mas aí Gary percebeu que eu tava olhando direto pra ele e eu fiz um sinal com meu dedo apontando pra ele, depois bati meu punho na minha mão e depois fiz o famoso sinal de passar o dedo pelo pescoço, dando a entender que Gary agora tava bem ferrado, pra não dizer outra palavra. Gary nessa hora já tava com as pernas bambas com puto medo. Algumas horas depois eu já tava na arena de braços cruzados olhando pra Gary esperando ele lançar seu primeiro Pokémon. Aviso aqui, serão batalhas de 3 Pokémon só na batalha do Alan. Veio ter outros, deixando claro. Voltando à teoria, Gary lançou uma Pokébola e dela saiu o Hawlucha, que ao me ver ficou sério e o juiz deu o sinal pra começar a luta. E de forma resumida foi isso que aconteceu com Hawlucha. Após essa humilhação rápida, pois isso nem foi uma luta, foi uma humilhação pública, o juiz obviamente deu ponto pra mim e eu fui com o Ash esperar a próxima luta. Uma coisa que eu esqueci de falar, que o Ash agora tinha a aparência do Trolino. Se perguntam por que bem eu fiz ele mudar a aparência com meus poderes do Zarama, e apenas tivemos que comprar roupas pra ele. Eu terminei comprando uma coroa pra deixar mais parecido ao Trolino original, e bem acho que entenderam o porquê disso, né? Mas enfim, assim bem eu não vou dizer os combates porque foi super fácil. Só direi que o Gary tinha no time o Blastoise dele e o Sceptile do Ash, mas só precisei de um soco pra ganhar dos dois. Mas agora nosso próximo oponente era o figurante. Eu tava na arena e disse: bem, se não é o Zé Ninguém. Isso deixou o figurante irritado. Quem você tá chamando de Zé Ninguém, bola de pelo? Você nem sequer é conhecido, aposto que só veio pra liga pra tentar ser notado, pois ninguém nem deve te conhecer, disse debochando do figurante, que tava irritado, pois eu tava certo, ele era um completo Zé Ninguém, impopular na cidade dele e por isso virou treinador. Ora, seu ratinho miserável. O figurante pegou uma Pokébola e jogou saindo dela Greninja, o que me fez sorrir. Bem, aqui não vou narrar, pois tem um vídeo que é perfeito. Ora, isso assim já digo, o vídeo a seguir não é de minha propriedade, créditos a Jesus.
Após a batalha todos estavam surpresos com o resultado, mas viram como meus machucados começaram a regenerar. Assim eu volto à minha posição na arena e disse: vamos, lança seu último Pokémon. O figurante estava furioso, pois ele havia feito tudo bem, havia conseguido roubar tudo de quem ele considerou um inútil, mas tudo estava desmoronando tudo por culpa de um Pokémon. Assim o figurante lançou a Pokébola e dela saiu Charizard, que rugiu, mas eu não demonstrei nenhuma reação. Assim, me colocando em pose de briga, ficamos nos encarando por um tempo até que o juiz deu sinal. Assim Charizard se lançou contra mim com fúria, mas eu esquivo o primeiro ataque e esquivo o segundo. É o terceiro contra-ataco com um soco no estômago e um chute lateral, mandando Charizard um pouco longe. Charizard use lança-chamas. Charizard obedeceu e da boca dele uma maré de chamas foram lançadas em minha direção, mas eu com um sorriso digo: boa tentativa, mas vai precisar de mais do que fogo para me derrotar. Disse para criar duas esferas de energia elétrica azul nas minhas mãos e juntá-las, assim dizendo, enquanto um raio de pura eletricidade saia disparado em direção ao ataque de Charizard, quebra tempestades. Assim os ataques se chocam, começando a se empurrar para chegar a seus alvos, fazendo o estádio tremer e fazendo ondas de ar fortes que levantavam poeira e devastavam o campo de batalha. Mas nisso os olhos de nosso prota ficaram vermelhos por um segundo. Assim seu ataque começando a ganhar terreno e com um grito de fúria o ataque aumentou o tamanho e potência, atravessando o lança-chamas de Charizard e o acertando em cheio, causando uma grande explosão. E eu aproveitando eu digo: e ainda não terminei, sua lagartixa subdesenvolvida, disse para uma explosão de eletricidade sair do meu corpo e após ela eu agora tinha uma aura de raios azuis e amarelos ao meu redor. Esse é meu estado elétrico. Eu então, de um piscar de olhos, tava na frente de Charizard e ao maior estilo que lua, comecei a dar milhões de chutes, socos e arranhões em Charizard a uma velocidade tão grande que ele nem podia reacionar. Eu finalizei girando no meu próprio eixo, parecendo um pequeno tornado amarelo com a aura azul e raios, e usei cauda de ferro em Charizard, assim dando uma sequência de cauda de ferro nele, o mandando voando pro outro lado da arena, ficando bem ferido no chão. Vamos, seu lagarto gordo inútil, levanta e luta. Charizard com dificuldades se coloca de pé e olha com raiva pro figurante por ele ter o insultado, mas Charizard não pode pensar muito, pois recebeu uma bola elétrica direto no rosto, desmaiando definitivamente. Na hora eu revendo como o figurante tava gritando de raiva e frustração ao ter perdido, e para debochar mais e divertir o público, comecei a dançar break dance, fazendo uma dancinha da vitória enquanto o figurante colocava o Charizard de volta na Pokébola e ia embora com raiva por ter perdido, saindo da arena enquanto as pessoas e Pokémons riam e se divertiam. Me vendo dança, todos batendo palmas, rindo. Foi divertido, mas após isso o juiz disse que agora era tempo de descanso, então era para todos os participantes irem para a área de espera para poder esperar até a batalha final, que ia ser Ash contra Lan. Após saímos, eu Ash, minhas amadas, por favor me digam nomes para elas, pois por agora não me ocorreu nenhum nome. Fomos para a área de espera, mas nisso eu vi de canto de olho uma sombra nos seguindo. Eu disse pro Ash que ia no banheiro, que eu alcançava. Ele disse que tudo bem, e Ash e minhas namoradas foram para a sala de espera, e assim que saíram eu sumi em um borrão de velocidade. A silhueta olhou ao redor me procurando, mas de repente foi jogada contra a parede e ela me viu assegurando contra a parede. Quem é você e por que estava nos seguindo? Espera, Mike, sou eu, disse uma voz feminina. Nisso eu percebi quem era. Meloetta, disse surpreso e alargando. Desculpa, não queria fazer isso, achei que era algum desses traidores, disse o último com raiva só de lembrar deles. Não, tudo bem, a culpa é minha por ter me escondido. Mas como assim traidores? Bem, assim eu explico pra Meloetta tudo sobre a traição. Eles são monstros. Como tiveram coragem de tentar matar o Ash? Disse com raiva. Não se preocupe, já dei uma lição neles, mas ainda quero me vingar. E como pretende fazer isso? Simples, ganhando a liga e humilhando todos eles das formas mais brutais ao vivo para todo mundo. Pokémon ver como eles são fracos, disse com sorriso macabro. Meloetta se assustou um pouco, mas disse: bem, deixando isso de lado, posso fazer uma pergunta?
Claro o que é, posso ficar com você e o Ash? Sim, mas você não tinha seus guardiões. O que aconteceu com eles? Bem, eu fiquei um tempo com eles, mas senti falta da... Ela ficou calada olhando pro chão. Sentiu falta de quê? Senti falta da sua companhia. Eu fiquei corado na mesma hora e disse meio sem jeito: bem, se você pôde ficar com a gente. Ao ouvir isso, Meloetta sorri com a mais pura alegria e me dá um abraço. Obrigada. Eu fico mais corado ao ponto que sai a fumaça da minha cabeça. De nada, disse pra Meloetta me soltar e começarmos a ir pra sala de espera. Mas sim, eu ou Meloetta percebemos tinha um cara nos escutando e após ver que nos saímos, ele pegou um celular e discou um número e ligou, e quando a pessoa do outro lado da linha atendeu, ele disse: chefe, já encontrei o alvo e parece que um velho conhecido seu também está aqui. Ótimo, apenas vigie e espere a liga acabar. Vamos capturar a Meloetta e depois vamos atrás dos demais pokémons míticos para completar o plano. Entendido, chefe, como o senhor desejar, senhor. Assim a figura misteriosa encerrou a chamada e saiu do local. Mas enquanto isso, em um lugar desconhecido, podemos ver um homem de terno preto com uma camisa branca por baixo e uma gravata vermelha. Do lado esquerdo do peito tem um símbolo de R. Ele estava sentado em uma cadeira acariciando um Persian. Logo você vai pagar por ter frustrado meus planos, Mike. Por ter me feito isso, disse o homem enquanto dava para se ver uma cicatriz de garras no olho do homem, que tinha uma cara de raiva, enquanto na sua frente havia um holograma de alguns pokémons míticos, que 3 tinham um X marcado na frente, e dentre todos os míticos havia uma foto de Meloetta. Bem, aqui deixo o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. Bem, muito obrigado e até o próximo vídeo.